Sejam bem-vindos ao segundo Observatório do Jornal Económico. Durante a próxima hora vamos abordar os temas que marcam o Orçamento de Estado para a Habitação, e nomeadamente o programa Construir Portugal, que tem, entre outras medidas, o IVA a 6% tão pedido pelo setor imobiliário e da construção, as já famosas rendas moderadas, mas também o agravamento do IMT para os não residentes em Portugal. Como este é o segundo episódio, mantenho dois comentadores do primeiro observatório. Mariana Morgado Pedroso, CEO da Architect Your Home, Nuno Drão, Managing Partner da Fine & Country, e trago para este segundo observatório Diogo Abcacis, cofundador do Grupo MAP, e Manuel Maria Gonçalves, CEO da Associação Portuguesa dos Promotores e Investidores Imobiliários. Bem-vindos aos quatro. Se calhar começo aqui por fazer uma primeira ronda inicial, começando pela Mariana, do que é que destacam deste Orçamento de Estado para a Habitação, e o que é que não deveria, o que é que está lá e o que é que não está e o que é que deveria estar. Bom dia, Rodolfo, obrigado pelo convite. Quer dizer, podíamos ficar o debate todo só a falar sobre essa primeira pergunta, acho que dava para conseguirmos continuar. Eu acho que dessas, genericamente falando, e se calhar depois passando também a quem está mais dentro dessa área, embora isto tenha impacto grande na parte dos projetos, o IVA a 6% naturalmente acho que vai ser algo que pode ajudar os promotores a desbloquear alguns processos e tornar as coisas um bocadinho mais apelativas do lado do investimento, e portanto isso terá impacto do nosso ponto de vista na rapidez com que os projetos devem ser executados e no andamento das coisas. O IMT, o agravamento do IMT para estrangeiros pode ter impacto também, no sentido inverso, portanto uma medida menos positiva, porque temos de facto muitos clientes estrangeiros e é natural que esses clientes comecem a procurar outras alternativas e, portanto, acho que essas duas situações podem ser de impacto contrário. Portanto, o IVA no impacto positivo e o IMT no impacto negativo. Nuno, já sei que vai falar do agravamento do IMT. Não, eu basicamente, eu gosto sempre de falar em tendências, isto é, embora a Fine & Country se dedique a um mercado de residencial, vamos dizer, de prime location ou de luxo, a nós preocupa-nos naturalmente a imobiliária em geral. Porque estou ligado a determinada área, não quer dizer que não saiba que os meus filhos têm dificuldades de habitação, ou os amigos, e portanto, ou seja quem for. E portanto, são coisas que nos preocupam todos os dias e que nós ouvimos as maiores barbaridades todos os dias, de disparates todos os dias, sobre coisas que não ligam umas com as outras. E portanto, sobre estas novas leis e sobre aquilo que o Governo está a fazer, eu devo pensar que nós viemos de um caminho para a Venezuela, isto é, nós viemos de um disparate desde 2018 com ideias patéticas que destruíram o mercado de habitação, não permitiram que os salários subissem, e é isso que criou um enorme problema. À parte, depois do Covid, da subida das matérias-primas, da subida das taxas de juro, em que as pessoas acham que as casas sobem apenas porque os estrangeiros são ricos e andam a comprar em Portugal. Então nós vivemos estes disparates todos os dias. Relativamente ao que falámos sobre o IVA dos 6%, se não considerarem que a habitação é tão importante como os bens alimentares primários, eu diria que ter um teto é quase mais importante, porque comer a gente ainda pode ir buscar uma banana, agora teto a gente tem que ter, e portanto o Governo estar a tirar cerca de 50% do custo é o que nós temos que pagar ao Estado. Portanto, se uma casa são 300 mil euros, 150 mil euros vão para o Estado, então era mais normal que baixassem o IVA, nem devíamos ter pedido, já deviam ter tomado essa atitude muito antes. Relativamente, portanto, às leis que eu vejo, infelizmente da política eu confio muito pouco, porque são normalmente pessoas que nos gabinetes se lembram de fazer umas coisas e a única coisa que fazem é mostrar qual é a tendência e depois vão ajustando ao longo do tempo essa tendência. A tendência anterior era miserável, íamos num péssimo caminho e pelo menos a tendência agora parece que vai no bom caminho, quando somos surpreendidos com o IMT dos estrangeiros. Isto é, não lembra a ninguém, não vai servir de fonte de financiamento para nada, é apenas um sinal aos estrangeiros de que, meu amigo, aqui em Portugal nós vamos estar de olho em ti e se tu trouxeres mais dinheiro ainda vamos taxar de outra maneira qualquer. Isto é, quando os estrangeiros estão a utilizar Portugal, em que a primeira coisa que faz um investidor é adquirir uma residência, raramente o investidor não começa por estudar a residência, conhecer o país.
estar-lhe a dizer agora vens para aqui e vais pagar mais, é que ainda por cima é ridículo. Eu não acredito. Qualquer estrangeiro não se importa de pagar. Aquele valor não é aí que está o problema, é o sinal que se dá. E, portanto, enquanto todos os sinais me pareceram bons, esse sinal não valia a pena. Acho que é um profundo disparate. E o IMT já era mais alto em função do escalão das casas. Portanto, Sim. Quem compra uma casa mais cara já tem um IMT mais caro. Correto, não faz sentido nenhum. Diogo, enquanto responsável da construção, acredito que a descida do IVA tenha sido recebida com agrado. Antes de mais, bom dia a todos e muito obrigado, Rodolfo, pelo convite e ao Jornal Económico. Sem dúvida, eu acho que também não nos podemos estar sempre a queixar. Acho que muitas destas políticas já estavam a ser pedidas pelo setor há muitos anos e finalmente existe esta intenção e acho que isso é muito positivo e eu gosto sempre de ver o copo meio cheio e acho que isso é muito positivo. Esta medida do IVA a 6% acho que pode ser muito eficaz. Agora, há uma outra série de medidas que estão previstas neste pacote de Construir Portugal. Há incentivos também à desburocratização, alterações no processo de licenciamento, que também é um grande entrave. Há incentivos à utilização da ferramenta do BIM, para tornar também os processos dos projetos mais ágeis e também depois na execução das obras e na construção. Há uma série de medidas muito positivas. Agora, acho que é fundamental agora é concretizá-las e esse é o grande desafio. Acho que a orientação política está no bom sentido e creio que estamos no bom caminho. Agora é fundamental os próximos passos e estamos agora ansiosos também por ter o orçamento aprovado nas próximas semanas e depois ver como é que vai ser o início da sua implementação, porque é fundamental que estas medidas sejam claras, sejam simples de executar e que sejam ágeis. Porque senão vai ter precisamente o efeito inverso. Ao invés destas medidas conseguirem acelerar a construção e a implementação de mais projetos e aumentar a oferta na habitação, pode acontecer o efeito perverso se este processo agora se esta transição não for muito rápida, pode acontecer o efeito inverso, que os promotores vão ficar on hold, vão ficar em stand-by, à espera do que é que isto vai dar. E em vez de estarmos a avançar com mais projetos, mais construção e mais casas, vai haver exatamente o efeito contrário e é isso que nós não queremos. Mas do lado da construção, vimos com bons olhos, estamos preparadíssimos para dar resposta ao aumento que estas medidas vão gerar no aumento da construção de casas para as famílias portuguesas. No MAP Group temos várias construtoras e temos construtoras que abrangem e vão estar abrangidas mais por estas medidas para a construção de casas para a classe média até aos valores limite que foram estipulados, dos 648 mil euros e das rendas até aos 2.300 euros. E também temos construtoras que estão mais no mercado de luxo, que infelizmente não vão ser também abrangidas por estas medidas. De menos positivo, também como o Nuno já tinha referido e a Mariana, acho que sem dúvida, este sinal para os estrangeiros e para os não residentes em Portugal, acho que não é isso que vai fazer qualquer diferença e não vai tirar casas às famílias portuguesas, porque estamos a falar de uma ínfima percentagem e até porque normalmente até compram casas de valor superior e é um sinal negativo, um sinal unfriendly para quem está a visitar o nosso país e a querer investir e querer mudar-se para o nosso país para investir em Portugal. Acho que é uma medida que não faz muito sentido, acho que também é um pequeno pormenor, não me parece também deste conjunto de medidas, acho que acaba por ser uma medida secundária, mas talvez seja o ponto menos positivo. Manuel, é este agravamento do IMT, é, por assim dizer, o calcanhar daqueles destas medidas do Construir Portugal? Bom dia a todos, obrigado pelo convite, é com muito gosto que aqui estou também. Sim, eu diria que sim. A APPI já teve a oportunidade de defender que de facto é um recuo, que até torna um bocado contraproducente as intenções do Governo. O Nuno explicou aí bem que o impacto propriamente dito nem sequer justifica
esta medida. Mas voltando à sua pergunta inicial, eu queria só dizer, enfim, o impacto orçamental justifica que, pelo menos no próximo ano, que as medidas da habitação que nós estamos aqui a discutir não estejam quantificadas, orçamentadas, salvo plenasmo, no Orçamento de Estado. Portanto, eu acho que isso não é preocupante em si. Primeiro, há uma razão que também é importante dizer. Além do impacto que vai ser diferido, não é? Porque, por exemplo, aqui na questão do IVA, estes 6% só se vão começar a repercutir mais para a frente. Portanto, eu acho que não é um sinal de preocupação estas medidas não estarem contabilizadas no Orçamento de Estado. E depois há o tema, que eu acho que é a razão pela qual isto foi feito, decidido pelo Governo desta forma, é uma questão política, não é? Não querem contaminar o Orçamento de Estado com as medidas propriamente ditas, para as medidas terem a sua própria vida, chamemos-lhe assim. E, portanto, é isso. Pegando no que o Diogo disse, concordo com tudo o que vocês disseram, mas pegando no que o Diogo disse, é muito importante ter em consideração este wait and see, que pode ser um bocado matador. E, portanto, apesar de serem coisas diferentes, orçamento e medidas, admito que a longo prazo se toquem, não é? É importante, de facto, isto ser rápido. Simples, rápido e eficaz. Claro. Claro, simples. Exato. E, portanto... Palavras. E, portanto, faço minhas as vossas palavras. Sim, não sei. E daqui, Eu posso só fazer uma pergunta, porque pareceu-me que era isso que querias dizer, que era que a baixa do IVA tem um custo? Não, pode ter Não, um efeito. estou a dizer, pode ter. O tal wait and see pode ter um efeito Pronto, prejudicial, que era o que não estamos a falar só eu sei, do IVA. É que eu Estou a não falar estou das nada, medidas em si. certo, eu não estou nada preocupado. E isso é importante, desculpa. Sim. Mas eu acho que mas tem um custo. tem um custo. Não tem. É que é isso. É doentio a gente. E peço desculpa, mas vamos juntos. Um benefício fiscal ou uma promoção numa loja do shopping Mas eu não me estava a referir não tem diretamente ao IVA. custo. Parece que tem custo, mas só tem custo se não tiver efeito. Mas Isto o é, Estado vai buscar menos receita, não é? se não tiver efeito. Está bem. Porque se tiver efeito, isto é, se os construtores construírem mais por causa disso... Como aos saldos. Mas claro, ninguém... Se houver mais vendas, acaba por compensar. Exatamente. Se alguém fizesse saldos e tivesse menos vendas, isso era um suicídio, não os fazia. Portanto, o benefício fiscal nunca tem custo se for bem aplicado e obrigar a um aumento. Então, e às vezes eu ouço muito isto na televisão, o custo desta medida vão ser, e eu fico em casa e faço imediatamente um post no LinkedIn. Como é que é possível ainda estarmos a falar em custos fiscais se nós já fizemos e a esquerda já fez a baixa do IVA da restauração? Vocês lembram-se disso? Isso é mais uma razão para não estar no Orçamento de Estado. Eu percebo. Mas o que eu queria aproveitar para precisava de dizer isto em público, que é uma das coisas que as pessoas têm dificuldade na matemática, não é para vocês, eu digo o público em geral, é que acha que estas medidas têm custos. As medidas de baixa de impostos não têm custos. É benefícios. Mesmo para o Estado. Certo? É um estímulo à economia. É um estímulo à economia. Sei que, agora, se fizerem um benefício fiscal que não tem efeito, então têm que emendar. Claro. Porque realmente foram fazer um benefício fiscal que era só para oferecer dinheiro a alguém. Não, então, a baixa do IVA é exatamente isso. É para aumentar a possibilidade de construir. Exatamente. Aí queria só também dar uma nota. Nós defendemos isto, ou acreditamos que faria sentido ir por aí, na ótica da simplicidade. Como é que o Estado vai aplicar os 6%? Ninguém sabe ainda. Isso era importante que fosse aplicado e se calhar... O valor médio, o preço médio do empreendimento, chamemos-lhe assim, é inferior a 648 mil, ou até vai até 640 mil euros. Eu vendo X casas por 350 mil euros, outras por 600, 700, 800, 900, e depois faz-se a média global e vê-se que está abaixo de 648 mil euros. Isto é simples. Evita as prorratas e mecanismos mais complexos. Não sei, o Diogo há de explicar, há de dar a sua ótica, porque está no terreno, mas eu acho que isso, dentro da lógica da simplicidade e da desburocratização, para não tornar a medida inexecuível.
Sim. Sim, não sei se o Diogo quer Não, completar. isso é a pergunta para 1 milhão de euros. Como é que isto se vai operacionalizar? Sem dúvida que acho que é importantíssimo. E era isso que eu frisava há pouco, porque tem que ser um sistema perfeitamente claro, transparente e que não deixe dúvidas algumas e que funcione, acima de tudo. E que funcione, porque se for um sistema muito complexo em que o promotor paga na mesma as faturas ao construtor com o IVA a 23% e depois só vai recuperar o dinheiro no final de todo o ciclo do negócio. Já temos processos o fisco Não, já deu indicações de que há promotores que estão com esse receio de terem que ser cobrado à mesma. Não, existe de facto. Aconteceu na zona das ARUs, das áreas de limitação urbana, e nós recebemos imensos relatos disso. Foi-se com aquela legislação que permite que dentro de uma ARU se possa fazer a obra a 6% de IVA, mas depois o Supremo Tribunal Administrativo, numa sentença que tem relativamente pouco tempo, diz que, salvo erro, não basta estar dentro de uma ARU, tem que estar dentro de uma operação de reabilitação urbana. Tem que ser sempre um licenciamento. Tem que ter sempre um licenciamento. E, portanto, passou-se, os promotores, empreiteiros, construtores, pagaram 6% de IVA. Sim. E agora o fisco está a exigir, imagine-se, Que paguem o diferencial. que paguem o diferencial. E, portanto, é uma despesa adicional de 17% aos projetos das empresas. Eu acho que era, e só para completar aqui este raciocínio, que acho que é muito importante, eu acho que era fundamental que um projeto que fosse aprovado com estas características e que tivesse elegível para ter o IVA reduzido a 6%, cumprindo as condições que vão ser estabelecidas. Eu acho que era fundamental que o IVA fosse implementado logo. Sim, ao longo direto, simples. Fosse direto ao longo de ao longo de toda a construção e que não fosse uma medida para vir recuperar o IVA no fim. Porque acho que aí não faz muito sentido. penalizaria em muito os promotores imobiliários e acho que o efeito já não era tão benéfico. E pegando nesta cadeia no fundo, de toda a construção, da área da construção e começando a montante, o IVA a 6% deveria ser aplicado também nos projetos. A Ordem dos Arquitetos e a Ordem dos Engenheiros, já várias vezes esse tema é recorrente. Os promotores, os estrangeiros perguntam sempre, então, mas o IVA a 6% é em tudo, não é? E eu digo, não, nos projetos é 23%. Pelo menos para estes. Nos projetos é 23%. E eles ficam sempre muito revoltados com isso e nós próprios também, às tantas, nem faz muito sentido, quer dizer, deveria ser todo o ciclo relacionado com a construção, teria que ter o IVA, porque os custos dos projetos ainda são uma fatia, 10, 12% do total daquele investimento, portanto, não faz sentido que isso esteja a 23% e o resto a 6%. E para nós também, na nossa área, era algo que iria dinamizar muito, porque os honorários, e quem está aqui sabe muito bem, os honorários é sempre uma luta, não é? Para nós são sempre curtos, porque o trabalho que nós fazemos é bastante intenso e envolve muitas horas, e para quem paga parecem sempre um bocado altos. Eu acho que o IVA também teria um impacto muito positivo em tudo o que é o setor da arquitetura e engenharias. Portanto, isso devia ser aplicado de montante a jusante. Até para não haver uma discriminação claro, na cadeia. Porque aí é uma discriminação na cadeia, completamente. E essa pergunta é frequente. Ao longo desde que começou a haver o IVA a 6% com as áreas da ARU, que os clientes perguntavam, então, mas o projeto está errado, isto não podia vir a 23%. Não, isto só se aplica na parte da construção, e que não faz muito sentido. Queria pegar aqui na questão das rendas moderadas, porque tem havido aqui uma grande discussão sobre este tema mesmo, e esta designação que o Governo fez de passar de acessíveis para moderadas. Há quem diga que há aqui uma questão de semântica, mais do que a questão dos valores da renda, é uma questão de semântica. Como é que olham para este processo, se isto vai mudar alguma coisa naquilo que é o mercado, não só do arrendamento, mas também da compra de imóveis, porque há também um limite para esse valor, se acham que isto vai ter algum impacto no mercado da habitação? Começando pelo Nuno. Eu tenho sempre que ir ao fundo da coisa, porque senão a nossa conversa não tem significado, não tem substância. Não há ninguém que monte uma empresa para ser simpático e criar empregos. Isto não existe. A gente monta uma empresa para ganhar dinheiro. Não há ninguém que alugue uma casa que não seja para ganhar dinheiro. Portanto, colocar uma casa a arrendar tem que ser superior à possibilidade de vender,
certo? Isto é um rendimento, tem que tirar 6, 7% da renda. Então, os valores das rendas têm a ver com os valores das casas, certo? Então, não vale a pena a gente pensar muito. E há bocadinho estávamos a falar de que eu devo incidir, por exemplo, eu baixar o IRS aos 2 primeiros escalões que não pagam, qual é o sentido que isto tem? Se os 2 primeiros escalões não pagam IRS, eu vou fazer uma baixa de IRS aos 2 primeiros. Quem precisa de uma baixa de IRS são os escalões que pagam 40% ou 35%. Então, o Governo esticou um pouco a corda para os 2.300 euros e foi criticado que era rendas de ricos. É porque senão não tem efeito. Isto é, se for aplicar ajudas às rendas só mais baixas, não está a ajudar nada ao mercado. Então, a questão dos apoios às rendas, eu percebo que seja uma aspirina, é um brufeno que se faz num momento dramático. O Governo tem que fazer qualquer coisa e vai ajudar. Agora, não se pode pedir, é dizer as rendas estão muito altas. Não, os salários é que estão muito baixos. E enquanto eles não tiverem coragem para perceber que este é que é o problema e que movimentar os salários vai demorar 5 a 10 anos, e, portanto, o Governo tem que incidir rapidamente neste setor. E eu acho que este Governo está a ir por aí. Isto é, falaram em 638 mil euros ou qualquer coisa. 648. Ou 648 mil euros de casas e saíram logo, sei lá, meia dúzia de pessoas aos gritos, ricos, milionários. Agora, quem é que tem dinheiro para isso? Claro que tem dinheiro, claro que há pessoas que pagam 2.300 euros por mês de casa. E há casais que trabalham, há médicos, há advogados, há pessoas a trabalhar que ganham e que querem e que precisam de ajuda nesta altura. E, portanto, aquilo que eu não gosto de ver é quando há ajuda. Eu gostei muito de uma lei que era o Golden Visa porque era muito simples. Comprou uma casa, eram 500 mil euros e tinha como é que se chama? Um certificado de que não era nenhum assassino. Portanto, um registro criminal livre. Uma coisa simples. E agora, vale para todos. Aquilo que me irrita é quando vejo leis em que a gente, para ver se a lei aplica, fica 2 horas a fazer contas e Exceis e não sei quantos documentos. As condicionantes que a gente depois ouve dizer que há 20 mil pessoas que estão à espera do benefício durante 3 meses porque alguém está a ver. Quando inventam uma lei destas, não era muito mais simples fazer uma coisa simples? E prosseguir. Eu prefiro que se enganem, em alguns, do que uma lei que depois não tem grande efeito. De qualquer maneira, acho que nesta altura tem que haver medidas de apoio e, efetivamente, para esse escalão de classe média alta, porque a nossa classe média alta é pobre em qualquer lado da Europa. Portanto, a classe média precisa de apoio. Claro, e o Governo tem que entrar. Manuel, é mesmo assim como diz o Nuno, é preciso esse apoio para a classe média e pergunto se estas medidas das rendas moderadas, como disse o Nuno, é aqui uma espécie de um brufeno que o Governo está a dar ao mercado. Eu concordo com o Nuno. É importante ver uma coisa, não querendo entrar na discussão da comunicação, se é boa, se é má, há um ponto prévio que é importante. Esta baixa de IVA para 6% tem de ser aprovada pela União Europeia. E a justificação também se prende com um racional que é este da moderação das rendas. Ou seja, o mercado precisa, os portugueses precisam e a União Europeia vai olhar, vai analisar e vai aprovar. E, portanto, a justificação, não sei se o nome foi bem escolhido, mal escolhido, não quero entrar nessa discussão, acaba por ser, isto vai ser a defesa depois do Governo quando tiver a discutir a medida na União Europeia. Em segundo lugar, é importante decidir que país é que queremos. Se vamos nivelar por baixo ou se vamos decidir que queremos um país mais ambicioso, onde, como o Nuno estava a dizer, a nossa classe alta, nem sequer a classe média, a nossa classe alta, que é o escalão máximo de IRS, são 80 mil euros brutos por ano. Portanto, eu com 80 mil euros brutos por ano estou no escalão máximo de IRS. Juntando a isto, o brufeno das rendas, pode, mesmo sendo um brufeno, pode não fazer efeito a curto prazo. É importante que as pessoas percebam que há dezenas de milhares de casas que estão neste momento disponíveis para se colocar no mercado. Isso só acontece se for feito proativamente com os proprietários. O Nuno, há bocado estávamos a falar sobre isso, e o Nuno disse isso na sua intervenção inicial, a punição, o castigo, a obrigação, isso
só trouxe efeitos ultra negativos ao mercado. E, portanto, tem que ser uma... Isto porque estou-me a lembrar agora da capa do Expresso, que dizia que os inquilinos ganham com esta medida no máximo 200 euros, não estou em erro, Sim. e os senhorios podem ganhar até 4.000 euros. Claro que podem ganhar até 4.000 euros, porque de facto o incentivo aqui não é só para os inquilinos. O incentivo é principalmente para os senhorios, porque se houver mais casas disponíveis a ser arrendadas, o preço depois vai se refletir no inquilino. E é isso que as pessoas têm de perceber. Portanto, nós temos de, além de reduzir a tributação, e isso é uma boa medida de 25% para 10% em sede de IRS, mas acima de tudo é importante, e isso ajuda a pôr casas no mercado a longo prazo, e é isso que vai ser agora feito, suponho eu, pelo Governo. Vamos entrar agora na discussão do novo regime do arrendamento urbano, é o equilíbrio entre a posição de senhorio e de inquilino, porque não há nenhum senhorio que, além de pagar 25% de IRS, depois não tenha os seus direitos salvaguardados, ou seja, a sua propriedade não é protegida. E há inúmeros casos, imensos relatos disso mesmo. Não sei se vale a pena agora entrar em detalhe daquilo que se vai passando, mas há imensos relatos. Ainda no outro dia se discutiu na Assembleia da República, e eu ouvi com muita graça, não quero estar aqui a nomear os deputados porque acho que é deselegante, mas a discussão, quando se legislou os ocupas, havia uma parte do Parlamento, não é difícil imaginar qual, que dizia que não havia necessidade de estar a legislar porque ainda eram poucos casos. E a outra parte respondeu, e de maneira que eu acho que é relativamente razoável: Sr. Deputado, convém que se legisle antes de haver muitos casos. Exato. Não, mas um caso já chegava. Exato. E, Exato. portanto, Olha, é importante dar confiança ao mercado. E as benesses fiscais não são, neste caso, suficientes. É preciso, de facto, assegurar uma igualdade. Sim, equilíbrio. Um equilíbrio. Posso ajudar Sim. para esclarecer, porque foi importantíssimo aquilo que tu disseste. Mas às vezes a coisa passa lá para fora um bocadinho diferente, que é, entre o inquilino e o proprietário, é preciso saber, isto é como numa empresa, que um está a entrar com uma mensalidade. Sim. E o outro está-se a aguentar com um investimento de 500 ou 600 mil euros ou 300 mil euros. Isto é, o proprietário tem dentro daquela sociedade entre inquilino e propriedade, tem o dinheiro lá todo metido. Investiu. Exato. E, portanto, é mais que normal que quando eu vou inferir sobre isto, que quem lá tem mais capital, que tenha um benefício. Isso por um lado. Por outro lado, o que estava a dizer é que o que se quer é que neste momento os proprietários digam: eu vou pôr a alugar. Exatamente. Sim, Porque neste momento mais vale não pôr. Exatamente. Para ser honesto. Eu não vou pôr para pagar não sei quantos % de impostos, depois ninguém me protege, depois ele não paga a renda e eu fico 2 anos com ele lá dentro. Exatamente. Isto é o dia-a-dia do nosso mercado. Então, é isto que falta. E quando as pessoas vêm e começam a comparar: mas o coitado do inquilino só vai ter 200 euros e o outro vai ter 4.000. Vá lá, Mas esses pensem um bocadinho. 4.000 são também para fazer obras de manutenção. Quer Isso. dizer, aquilo não é lucro. E, portanto, é preciso olhar para isso. Obviamente que eu acho que é importante ter aqui um balanço grande, proteger sempre os mais fracos. Eu sou apologista que se deve ter esse cuidado. Não se pode estar Mas tem sempre... que ser o Estado, não Eu é? acho Não que tem aqui que o ser Estado está bastante equilibrado na relação que está a tentar estabelecer. O mercado de arrendamento é O difícil, não é? proprietário é mesmo o mais fraco. Sim, O proprietário mas eu assume o acho papel que social do neste proprietário caso, assume o papel social do Estado. Exato. É o único setor em Portugal onde isso acontece. É onde isso acontece. E de facto não E pode ser. é conseguir fazer-se com que os salários realmente subam e sejam mais equilibrados, porque as coisas depois também não surjam estas questões, não é? De repente parece coitadinhos dos inquilinos, mas os inquilinos são coitadinhos porque os salários também não estão proporcionais ao custo de vida que nós todos temos, e nós sentimos isso. Eu senti isso imenso na minha geração, muita gente foi para fora, e o que as pessoas pagam lá fora, não é? Nos vários países europeus é igual ao que nós pagamos cá, e têm saído muitos estudos sobre isso, não é? O custo de vida aqui Sim.
completamente disparo relativamente ao que nós ganhamos, não é? Portanto, obviamente, quem tem empresa ou quem faz investimentos em imobiliários tem essa ónus acrescido de ter feito esse investimento, não é? Em construir uma empresa, em fornecer postos de trabalho, etc. E precisa que o Estado os ajude. Eu acho que a analogia entre as empresas e quem tem propriedades é idêntica, ou seja, nós sentimos muito, enquanto quem tem empresas e é empreendedor, a dificuldade que é, efetivamente, fazer estes salários subir e por aí afora. E havia uma necessidade grande de apoiar as empresas. Isso é algo que se sente ainda que é uma coisa meio difícil de acontecer, não é? Uma pessoa chega... E eu acho que os proprietários sentem isso com o mercado de arrendamento. Às tantas mais não vão fazer nada, não é? Diogo, há aqui também medidas do Construir Portugal, nomeadamente para o mercado do Build to Rent. Como é que olham para estes incentivos, nomeadamente também com a questão do IVA na construção? Se há aqui uma aposta forte do Governo nesse sentido? Sim, aqui eu concordo essencialmente com tudo o que já foi dito sobre as questões do arrendamento. Acho que é um problema quase até cultural do nosso país. Em Portugal não existe mercado de arrendamento, Sim. É residual. Ao contrário da esmagadora maioria dos países, principalmente do norte da Europa e da Europa Central. E é um problema que se tem que combater, porque não faz sentido todas as pessoas terem que comprar casa para terem um teto. Eu acho que isso não faz qualquer sentido. E os números e a estatística explica... 70% são proprietários. Explica, 70% exatamente. Explica exatamente isso. E os outros vivem em casa da avó. Portanto, Vivem em casas de família e existem várias pessoas que têm mais do que uma casa. Em Portugal, o português típico gosta de ser proprietário. E isso, acho que isso claramente tem que mudar. E acho que estas medidas são de louvar e é um estímulo, mas concordo com o que foi dito, porque tem que haver claramente uma medida que proteja, que incentive, por um lado, os senhorios a colocarem casas para arrendar e até a investirem no mercado de arrendamento, porque é muito raro hoje em dia haver projetos de construção de origem para se arrendar, são muito raros, conheço alguns, mas seguramente são a exceção. Mas para isso tudo acontecer tem que haver a lei tem que proteger os senhorios. Acho que a lei já há uns anos melhorou com a famosa lei Cristas, a lei das rendas, já protegeu bastante melhor os senhorios, mas ainda não é suficiente. Portanto, e acho que se prevê agora no próximo ano haver Foi revertida? uma reformulação novamente dessa lei. Mas tem que se proteger os senhorios, tem que se incentivá-los com este tipo de medidas para efetivamente o mercado de arrendamento ser considerado em Portugal. Acho que é fundamental, principalmente até para as classes mais jovens que estão em início de carreira, faz todo o sentido arrendarem uma casa. Comprar uma casa. E não faz sentido estarem a comprar uma casa, até porque no início de vida a vida é muito mais instável e as pessoas mudam mais de emprego, mudam mais de região onde vivem, vão trabalhar para fora, voltam. É tudo muito mais dinâmico e o mercado de arrendamento em Portugal acho que é fundamental que funcione e acho que estas medidas são positivas. Agora não pode haver essas visões de proteção aos senhorios e aos proprietários quase ideológicas, isso é que não faz sentido nenhum, porque são esse tipo de visões que depois, infelizmente, fazem com que essas medidas não vão para a frente e não sejam implementadas. E acho que neste momento, quer no mercado de arrendamento, também quer no mercado de construção de habitação, acho que o que é preciso é a ação. É preciso a ação e execução. E isso tem que ser feito de uma forma muito clara, transparente e rápida, para meter as coisas a andar sem qualquer margem de dúvida. E acho que isso é que é essencial. Depois vem tudo atrás. Depois temos, obviamente, vamos ter mais projetos, vamos ter mais construção e estamos cá para dar resposta e para conseguir ter finalmente uma oferta maior de casas, porque não faz sentido nenhum, nós estamos a construir, se não me engano, são 28 mil casas previstas para 2025. Nós há 20 e tal anos atrás construímos acima de 100 mil casas. Na altura da Expo 98 e finais dos anos 90, início dos anos 2000, estávamos a construir mais de 100 mil casas.
E hoje em dia estamos a construir estávamos a construir Perdeu-se completamente. 20 e tal mil casas, portanto, isso não faz sentido e temos que mudar. E, obviamente, que depois as empresas de construção também vão ter que dar esse sinal e dar essa resposta. É óbvio que há dificuldades, há problemas de mão de obra, mas estamos cá para dar resposta. Também estão a ser também dados em paralelo passos no sentido também da transformação digital, da construção, da industrialização. Há também incentivos, como eu tinha dito há pouco, à ferramenta do BIM. Sim, isso também ajuda. Cada vez mais temos que considerar a pré-fabricação nas obras, temos que tornar as obras mais eficientes, menos dispendiosas e mais rápidas também, acima de tudo. E acho que tudo isso vai contribuir para poder colocar mais casas no mercado. Tendo em conta que este pacote do Governo para a habitação supera os 10 mil milhões de euros e ao todo são 145 mil casas que o Governo tem quer colocar no mercado entre programa Primeiro Direito, mais subsídios, mais apoios do PRR, e tendo em conta que se falou nessas 28 mil casas que está-se a colocar por ano, ao invés daquelas 100 mil, é demasiada ambição do Governo pensar nestas 145 mil casas para colocar no mercado? Mariana? Eu acho que depende muito da capacidade de construção, sem dúvida. Portanto, que não está a par. Pelo menos da experiência que temos, há sempre falta de mão de obra, há sempre dificuldades em conseguir pôr as coisas a andar mais rápido, por vários motivos. O BIM é fundamental, isso todos nós já estamos também a trabalhar, obviamente, mas é simplificação na construção, e há várias construtoras em Portugal a fazer isso, e a MAP sobretudo, é algo que é uma mudança de paradigma. Para se conseguir ir para 145 mil casas é preciso não só a mão de obra, mas que o pensamento de quem está por trás, de quem está a fazer isso, acompanhe essa rapidez de execução. E acompanhar a rapidez de execução parte desde o projeto, naturalmente, na escolha dos sistemas construtivos, e parte da construção. Em vez de termos uma construção tradicional portuguesa, que é tijolos, depois vem o pedreiro, depois tijolos, não é? Depois vem o da eletricidade e faz um roço. Depois vem o da canalização, faz outro roço. Depois volta ao pedreiro e tapa o roço. Parte do tijolo. Parte do tijolo que tinha sido acabado de pôr. Portanto, é uma construção profundamente ineficaz. Profundamente ineficaz, que não se coaduna com 145 mil casas no mercado, seguramente. E na altura de quando foi a grande época de boom de construção de muitas casas, efetivamente havia muita mão de obra, porque nós tínhamos imensas pessoas a emigrar para Portugal para essa área da construção, que entretanto já não estão cá, ou já não chegam para a encomenda, não é? E foram para outros países, para a Alemanha, por exemplo, fazer construção. E, portanto, acabámos por ficar com uma falta de mão de obra e com o mesmo sistema de construção ineficaz. Portanto, parte de todos nós na área da construção ser eficazes desde a fase zero, em que estamos a implementar a escolha de um bloco, se calhar, eficaz de construção em vez de um tijolo tradicional, que faça logo tudo, a térmica, que tenha a passagem dos cabos, que não seja preciso andar a desmontar aquilo tudo. E no BIM nós podemos fazer isso, podemos prever todos os caminhos, podemos otimizar a fase de construção e ir trabalhando em conjunto. Se calhar o custo não é o mesmo de pôr o tijolo, mas é muito mais eficaz em termos de tempo e, portanto, acaba por ser mais barato para o promotor no fim de contas, porque põe as casas no mercado mais rápido. É a única maneira que eu vejo de conseguirmos chegar a um número elevado de casas outra vez no mercado, porque já não temos o mesmo tipo de mão de obra, portanto não... Então, eu vou fingir que não é para mim, que é para o público. Porque o que é o BIM? Então, o BIM é um sistema que vai passar a ser obrigatório de construção eficiente logo em fase de projeto. São softwares que permitem construir logo em 3D, em vez de fazer desenho em linhas, eu faço logo um modelo. Portanto, é um sistema computacional de modelo, onde eu ponho logo as informações todas. Portanto, eu não faço um modelo de um paralelepípedo que representa uma parede, eu ponho logo a informação toda da parede. O que é que está lá dentro? Se tem isolamento térmico, que espessura tem, qual é o bloco, e essa informação passa para o construtor. Servem todas as fases para eu otimizar tudo, porque eu em fase, imagina, logo no início, num estudo prévio, eu estou ainda a fazer um conceito e consigo tirar de lá números para ver quanto é que aquilo me vai custar, ainda uma estimativa. E posso otimizar logo em fase de projeto muito cedo aquilo que seriam os custos que eu só conseguiria ter quando fosse consultar as construtoras numa fase final de concurso de empreitada. E, portanto, eu consigo, com um modelo BIM, fazer tudo, inclusivamente a manutenção do edifício a posteriori. E isso é fundamental também para, por exemplo, ao Build to Rent, para quem tem que manter um edifício. Tenho lá toda a informação. E isso poupa custos? Poupa imensos custos.
tem é que se investir nos projetos. Portanto, não, obviamente não puxando aqui a brasa à minha sardinha, mas Mas estes projetos se implicam tivermos ter... 6% de IVA Claro, já óbvio, ajuda. óbvio. Mas tens que ter pessoas especializadas, BIM managers, tens de ter pessoas que saibam introduzir dados, porque isto é tudo uma introdução de dados. Ok? Posso agora entrar À com a vontade. minha parte filosófica desta questão, que é que acabámos de assistir. Portanto, se melhorarmos o senhorio, se o senhorio tiver mais vontade, se nós criarmos o buy to rent, que é um mercado que não existe, e eu posso já só explicar porque é que não existe. Não existe porque a renda que eu pago ao banco de um empréstimo bancário, que vão ser mais ou menos uma taxa de juros de 3 ou 4%, é igual ao lucro do senhorio, que é pouco, porque não lhe justifica. Portanto, o problema aqui está em que o senhorio devia ter mais margem, isto é, não justificar. Exatamente. E, então, estas são as coisas que nós vamos. Mas o que é engraçado é que nós acabamos por descobrir que, à medida que nós nos atiramos para fora de pé nos 145 mil casas, já começaram a discutir progressos importantes. Isto é, começa-se imediatamente a planear aquilo que se vai fazer. Portanto, se os governos fossem proativos, nos dessem margem para progresso, era no instante que se fazem os 145 mil casas. Sim. O resto tem que ir atrás. O resto vai atrás. E a mão de obra há de vir atrás e os processos vão de vir coisa a atrás. acontecer, aparece Agora, o problema é que quando não acontece, é evidente que não há nada. Vão-se Isto é, embora, não há progresso, não há mais nada. A gente mete meia dúzia de tijolos, faz uma casa e olha. Sim. Portanto, Sem dúvida alguma. Eu acho que aqui não podemos estar sempre à espera de ter um não, temos de cenário ser ideal para nós, avançar. nós estamos a fazer essa Acho que compete aos nossos governantes criar a base decidir, para criar as medidas, os incentivos e aplicá-las. E depois compete a todos os outros intervenientes de executá-las. de arregaçar Eu as acho que é fundamental, agora quando ficar perfeitamente definido quais é que serão as regras e mais uma vez esperando que sejam bem claras e execuíveis, acho que é fundamental para estes novos programas e também é muito importante saber quando é que as medidas vão entrar em vigor. Se é para projetos que só vão ser colocados a licenciamento a partir de uma determinada data. Eu acho que era muito importante que esta medida pudesse ser aplicada em processos que ainda estão em apreciação, porque pode ser a diferença de um investidor avançar com o investimento ou não, ou ficar com ele na gaveta. Claro. Portanto, era muito importante processos que estão em fase de licenciamento nas câmaras que pudessem também ser abrangidos por esta medida. E aqui fazia esse apelo porque acho que era muito importante para aumentar essa oferta. O apelo à proatividade das entidades públicas. Exatamente. Que faz falta. E vejo muito o caminho do futuro para tornar este processo todo mais célere. Que existam processos colaborativos entre promotores imobiliários, entre projetistas e entre construtor, que façam quase um fato à medida para este tipo de programas, logo desde o início, para conseguir que esse processo seja todo mais célere, que haja logo o envolvimento, de saber logo, o promotor saber quais é que vão ser as tipologias que vai colocar no seu empreendimento residencial, até pelas questões dos limites dos valores. Eu acho que agora vai haver, se calhar, em algumas geografias em que os preços das casas, por exemplo, aqui nos arredores de Lisboa, zonas como Alta de Lisboa, ou por exemplo Miraflores, que temos preços na casa entre os 5 e os 6 mil euros metro quadrado, e se calhar, por exemplo, tem que se pensar em tudo, porque se calhar vai privilegiar que sejam feitas casas com tipologias mais pequenas, por exemplo, não é? Portanto, e isso tem que ser tudo pensado desde o início, desde que se monta esta operação, e isso tem que ser feito um trabalho em conjunto, quer com os projetistas, quer com o construtor, também para poder ser mais rápido. Mas com as entidades públicas também, porque a desburocratização é fundamental. Com todos os players envolvidos no licenciamento do projeto, para depois também estar preparado a arrancar quando o projeto é licenciado. Vai haver também uma simplificação, supostamente, a nível de licenciamento, para o licenciamento ser mais rápido, deste tipo de projetos, e se estes interlocutores estiverem todos envolvidos desde o início, mal a obra é licenciada e o projeto é licenciado e aprovado, pode-se começar a construção. E só se ganha tempo. Pegando no que o Diogo diz, uma vez mais inteiramente de acordo,
Se calhar aproveito para também fazer um apelo. O IVA dever-se a aplicar aos projetos que iniciem a construção. O que eu quero dizer com isto? Para englobar também projetos que ainda estão em processo de licenciamento, etc., aquilo que se calhar faz sentido e o que já ouvi de várias pessoas que pode ser um caminho, que eu acho razoável, é a data do início da construção. Ou seja, todos os projetos que estão em licenciamento, mas que iniciem a construção depois da lei estar em vigor, beneficiam deste regime de 6% de IVA, desde que cumpram os requisitos para isso. Portanto, pois é importante dar outra nota, que 2029 de facto é muito pouco tempo para nós conseguirmos perceber o efeito real positivo que isto vai ter. E, portanto, é bom, por um lado, porque significa que tudo o que seja iniciada a construção entre a aprovação da lei e até 2029 beneficia deste regime. Mas os processos atrasam, as coisas demoram e, portanto, os promotores, os investidores podem estar a fazem um business plan, admitindo que dá para fazer business plans em Portugal, porque ninguém sabe quando é que as coisas começam e quando é que as coisas acabam. Portanto, é um bocado difícil. Mas partindo do pressuposto que se tenta, é complicado, porque depois quem está a tratar do licenciamento, que em Lisboa, infelizmente, acaba às vezes por demorar 3, 4, 5 anos, depois as pessoas, os investidores e os promotores fazem as contas a contar com este valor acontece. E depois chegam ao fim e não conseguem começar a construção. Regra geral, por causa da burocracia e da lentidão no processo de licenciamento, e depois, além de não conseguirem começar a tempo, ainda vão ser penalizados com um 17% adicional, porque os 6% não se aplicam, passam-se a aplicar os 23%. E, portanto, eu acho que isso é um ponto importante e queria também aproveitar a deixa para deixar aqui uns números, porque eu acho que é importante as pessoas também terem uma perspectiva mais visual daquilo que nós atravessamos hoje em dia. O Nuno há bocado já falou de 50% da tributação na construção de uma casa, em média. Se partirmos do pressuposto que é pelo menos 40%, isso significa que em 10 andares de um prédio, 4 são do Estado. Na prática é isto, fazendo as contas por baixo. Em relação à burocracia, aos licenciamentos, as contas que nós fizemos são 500 euros por metro quadrado por cada ano de atraso no licenciamento. Isto significa, numa casa de 75 metros quadrados, que todos os anos, por cada ano de atraso, são 37.500 euros que acresce a nível de custo à obra. Depois tem aqui um exemplo que eu dou sempre e acho que é muito interessante para perceber o peso do Estado. Um exemplo real de um promotor nosso associado. Não é nenhum dos que está aqui, portanto não estou a cometer nenhuma inconfidência. Estamos a falar de um investimento de 13 milhões de euros com capitais próprios que, feitas as contas, pagou 2,4 milhões de euros em IRC, IVA, IMT, selo, taxas e taxinhas, lucrou, portanto pagou 2,4, lucrou 2,5, resultado líquido, 2,5 milhões de euros. Juntamos a isto já era grave o suficiente, não é? Sim, sim. Claro. Mas depois ainda temos, portanto, neste momento está 2,4 para o Estado, 2,5 para o promotor que teve o risco de exato, teve o risco, que iniciou. O Estado foi buscar 2,4, portanto, isto também é um desequilíbrio por si só brutal. Mas depois juntamos a isto, depois juntamos a isto, o que os clientes, portanto, o cliente final que compra as casas, foi pagar em IMT e imposto de selo, mais 1,2 milhões de euros. Depois a estrutura do pessoal, que dos 13 milhões significou um custo de 1 milhão de euros, pago pelo promotor, isso significou para o Estado mais 0,5 em Segurança Social e IRS. Portanto, feitas as contas, o Estado arrecadou 4,1 milhões de euros, com este projeto 13 milhões de euros, e o promotor 2,5. Portanto, quando se fala em especulação imobiliária, eu acho que as pessoas deviam começar a perceber que o Estado, neste momento, é que é o verdadeiro especulador imobiliário. Essa é a realidade do nosso país. Eu há bocadinho falei da venezuelização e não estava a exagerar.
É que, não, eu sinceramente, íamos no caminho. Vamos ver, quando nós vemos uma Avenida da Liberdade de gente aos gritos contra os patrões, vocês já pensaram quem são os patrões daquelas pessoas? Sim. É o Estado. Aquilo é a função pública que lá está. Sim. Isto é, nós é que pensamos que eles estão a falar dos outros patrões. Não, eles estão a reclamar contra o Estado. E agora acabámos de ver que o especulador imobiliário naturalmente é o Estado. Portanto, hoje foi engraçado ver aqui uma coisa que eu vou resumir nas empresas também. Yeah? Eu vou resumir. Se o Estado legislar bem e sair da frente, isto faz fácil e acontece e toda a gente vive bem. Quando começam a pôr muita confusão e esse é que é o pior para mim. É quando eu vejo leis, e comecei hoje por dizer isto. Isto é, eu uma vez, num debate com vocês, desafiei um deputado do governo da altura, quando eles queriam acabar com o Golden Visa, porque é que não usavam o Golden Visa para a habitação acessível? Isto era, o Golden Visa como base de investimento para investir, aplicado à habitação acessível e para rendas acessíveis. Porque aquilo que eu vi com todos os Golden Visas que fiz de chineses, eles estão cá 7 dias por ano, ficam num hotel, nunca usam um apartamento e não se importam de alugar com 0% de margem. Portanto, eles compram um apartamento para o Golden Visa naquela altura. Eu vou ser sincero, os políticos daquela altura não quiseram nem pensar no que é que eu estava a dizer, nem quiseram apreciar o que eu estava a dizer. Isto era, nós podíamos ter utilizado o Golden Visa para resolver a habitação, uma boa parte, dava para 20 mil casas, contas feitas naquela altura imediatas, em que o aluguer podia ser quase sem margem para o proprietário, certo? Então, estas são as coisas que me complicam, se o governo sair da frente e não criar mais problemas e reduzir um bocadinho o que está a cobrar aos jovens e aos inquilinos, é que aquele dinheiro não está a ser cobrado aos construtores, nem a nós que trabalhamos na área da imobiliária. Aquilo está a ser cobrado, efetivamente, é ao consumidor. E, portanto, seguramente que isto vai. É evidente que temos que ir devagar, é evidente que o governo não pode ficar sem receitas repentinamente. Claro. Mas aquilo que é pena, que o governo ainda continua a fazer esta conta, eu vejo nos jornais todos os dias, é que vai ter um custo. Vai ter um custo sobre uma coisa que não existe. Vocês percebem o que é que eu estou a dizer? Isto é, quando um governo convida estrangeiros para vir a Portugal e lhes dá um benefício fiscal, ele está a ter uma receita a mais que não tinha. Portanto, não está a perder nada. Quando agora estamos a falar em 6% na construção, é para construírem o que não estava a ser construído. Portanto, é aumentar a receita, não é baixar a receita. Então, eu espero que isto fique claro, de que o nosso país é muito simpático, nós temos tudo para dar certo. Os estrangeiros adoram vir para Portugal, eles vão investir, vão trazer startups, empresas que nos permitam crescer e que não me mintam mais, porque a próxima vez que me falarem em que vão atrair empresas, eu quero que eles atraiam primeiro as do PSI 20. Tragam as holdings para Portugal, isso é sinal, pelo menos as nossas vieram. Depois vão buscar as outras, mas que não nos enganam, que nós estamos atentos e é bom viver em Portugal. Se calhar só uma nota sobre o sair da frente, do Estado poder sair da frente e permitir que realmente se executem as coisas, que acho que chegámos todos um bocado a essa palavra de ordem hoje. As câmaras e tudo o que são entidades públicas, APAs, DGPCs, CCDRs, por aí afora, que parece que nunca saem da frente, não é, do caminho dos promotores, estão sempre mais uma pedrinha, mais uma coisinha. Eu deixo aqui um exemplo muito recente, isto porque acho que é importante não se esquecer que o Simplex não chegou a acontecer, de facto, não é? O Simplex acabou por não... foi posto pouco em prática. Nós tivemos agora uma situação com uma das maiores câmaras do país, com um promotor que quer pôr casas no mercado, e que, portanto, no fundo, responde a todas estas questões que nós estamos aqui. Quer pôr casas no mercado, até está numa ótica de classe média e, portanto, queria pôr para arrendamentos e tudo checklist, tudo o que é preciso fazer. E o que é que a Câmara fez? Teve praticamente 1 ano e meio em que nunca respondeu. Quando chegámos à fase do aprovamento tácito, começámos com aqueles problemas todos que não existe. E agora, previamente às eleições, no final do verão, lá conseguimos todos chegar ali a um consenso, mandar as coisas para a Câmara, e eles em setembro responderam-nos:
que não iam responder porque iam entrar em eleições. Portanto, tiveram de julho a setembro para nos dizer que em setembro nunca iriam responder porque íamos entrar em eleições. E a seguir às eleições não podem responder porque ainda não há tomada de executivo, portanto só em novembro é que se pode ter uma resposta. Portanto, que promotor é que consegue estar 2 anos com um programa que responda tudo o que é preciso para aquele conselho de habitação, para arrendamento, que dá conta do que... Não há maneira, portanto, se é mesmo saírem do caminho, ou pelo menos permitirem, se temos bons profissionais que temos em Portugal, em todas estas áreas, e as pessoas estão com boa intenção, obviamente, é preciso legislar e controlar, mas existe uma fiscalização a posteriori também, que ficou prevista no Simplex, não é? Portanto, deixem fazer, não é? Isto é um ótimo exemplo de como realmente as coisas também não... Quando dizem, deixa-me só fazer uma pergunta, quando dizem, porque isto eu acho que era a sexta, quando lhe dizem, já foi aprovado e o documento há de ser assinado e vão-lhe mandar, mais ou menos quanto tempo isto demora? Sim, isso já falámos da outra vez, sim. Sim. Dava 2 meses e 3 meses, Tenho só uma assinatura. Tenho aqui um último tema e peço a vossa capacidade de síntese, até para não nos prolongarmos para lá do nosso tempo, e que vem entroncar com tudo o que falámos aqui, com o preço das casas, a questão dos salários. Não sei se viram recentemente o estudo de Bruxelas, onde sobrevaloriza as casas em Portugal em 35%. Eles fazem este estudo com base, lá está, na questão salarial e na questão dos preços e da oferta de casas no país. Queria saber se concordam com este estudo e como é que olham para este valor dos 35%, começando ali pelo Manuel. Já falámos sobre isso, eu e o Rodolfo. As contas têm que ser analisadas, é técnico, é bastante técnico, porque as contas, não estamos a falar do preço das transações efetivas, comparativamente. Estamos a falar de vários indicadores, rácios. Agora de cabeça não posso-vos dizer, por exemplo, o poder de compra está relacionado com o rendimento disponível está relacionado, é um dos indicadores, e portanto era aquilo que falámos no início da conversa, quando os nossos rendimentos estão muito aquém do preço das casas, derivado das políticas que têm sido tomadas nos últimos anos, o resultado é este. Portanto, nós não estamos perante uma sobrevalorização do preço das casas de 35%. Nós estamos com um poder de compra dos portugueses que está 35% abaixo do valor das casas. É uma coisa ligeiramente diferente, mas que é muito importante, porque não há nenhuma sobrevalorização. Há pouca oferta, há muita procura. E depois não há dinheiro para comprar as casas. Mas há quem as compre. Portanto, não há uma sobrevalorização. O que há é pouca oferta e rendimentos baixos, que depois levam, portanto, esse estudo da União Europeia, que tem sido propagado por diversos órgãos de comunicação social, eu acho que tem de ser lido com estas ressalvas. Diogo. Sim, sem dúvida. Acho que tem muito a ver. Esse estudo não o conheço a fundo, em detalhe, não conheço bem os cálculos, mas acho que tem muito a ver com a taxa de esforço que os portugueses fazem para adquirir casa. Portugal tem das maiores taxas de esforço da União Europeia, principalmente porque temos os salários efetivamente bastante baixos. Portanto, acho que todos nós, e nós que temos funções de empregador, temos que batalhar contra isso e temos que melhorar as condições das pessoas e, acima de tudo, o Governo também tem que dar condições às empresas para que possam precisamente melhorar as condições das pessoas que cá trabalham. E isso aí, acho que têm sido dados alguns passos também nesse sentido, não tornando também isto aqui uma discussão política, mas acho que também vai haver finalmente também acho que vai continuar a baixar a taxa de IRC para as empresas, e eu acho que isso também é positivo, porque também vai permitir às empresas cada vez mais darem melhores condições às pessoas que cá trabalham, e sem dúvida queremos é que as pessoas tenham melhor poder de compra para que essa taxa de esforço diminua e que possam comprar as casas sem fazer um esforço tão grande. E salientava também uma última nota, que também acho que é fundamental para o sucesso destas medidas todas que vão agora ser implementadas, é que exista uma estabilidade governativa. Eu acho que este tipo de medidas que são estruturais para o nosso país
deviam ser medidas que não deviam ser tomadas apenas pelo governo que está em funções. Acho que devia haver um consenso mais alargado e deviam ser medidas que deveriam ter uma estabilidade mais a longo prazo. E acho que são medidas tão delicadas e tão importantes, porque estamos a falar de habitação para as famílias portuguesas. Acho que devia haver um consenso para estas medidas serem consideradas por um período mais longo, porque se estas medidas vão ser consideradas apenas para este governo, se calhar entre implementá-las, os processos serem licenciados, começarem a construção das casas, quando as casas finalmente vão começar a estar prontas, se calhar estamos no final da legislatura, e se depois vier outro governo, pode, esperemos que não, mas poderia reverter esta situação e voltava tudo atrás, e isso aí. Portanto, acho que esta estabilidade governativa é muito importante e era importante haver um consenso mais alargado para um período mais longo de tempo. Essencial. Não, vamos ver. O que Bruxelas pensa, para ser muito honesto, pouco me interessa. Isto é, Bruxelas ou a Europa normalmente dizem uns disparates. Porquê? Porque os estudos que se fazem na Europa não olham para a terrinha do Asterix, para onde que nós somos. Isto é, nós não fazemos parte daquele estudo, depois aparece lá o número, mas eles nem sabem bem o que é que fizeram, porque aquilo era para a França, a Alemanha, a Suécia, a Noruega ou o que eles considera as especificidades, claro. Quando olham para Portugal, eles devem pensar, aqueles malucos lá daquela terra, eu nem percebo como é que aquele vive na casa da avó, o outro é da prima, aquilo eles lá se organizam com um salário de 800 euros, que muito sinceramente não sei como é que se faz, e então pessoas ganham 400 euros, como é que vivem? Isto é um milagre que se faz em Portugal. Não se vive. Pois há as barracas, não se Pronto, vive. Não se nas contas de Bruxelas era isso que eu ia dizer. Bruxelas fizer as contas aos nossos salários, nós devíamos viver todos em barracas, certo? E então estava certo, por isso o nosso imobiliário está supervalorizado. Mas não faz sentido nenhum esse estudo sem analisar efetivamente o que é que está a passar, que efetivamente nós temos 73% de proprietários, e que esses proprietários às vezes foram famílias antigas, que hoje em dia o filho pode ficar a viver em casa da avó, etc, etc, e por isso temos resolvido. Mas nós, portugueses, devemos olhar para esse número com grande preocupação, que é, se não fizermos nada, isto realmente é uma bomba por rebentar, porque qualquer dia começam as barracas a acontecer à séria. Ou então as pessoas têm que se ir embora para outro país. Eu tenho amigos de filhos dos meus filhos que se foram embora para a Austrália, que se foram embora para outro país, porque não dá para viver em Portugal. Eu tenho pena. São fenómenos que também já aconteceram no passado. É um alerta de Sim, é um alerta. Eu acho que concordo perfeitamente com o que o Manuel estava a dizer. Acho que acrescentava aqui uma coisa que acho que é um contraponto interessante, que é, detectamos muito, nós trabalhamos muito com freelancers em várias áreas, por exemplo, nos 3Ds, nos topógrafos, nas medições. Há uma série de pessoas que trabalham, porque Portugal é um país de microempresas, não é? Claro. E eu noto muito uma coisa que acho relevante para o caso, que é, obviamente os salários têm que subir e quem tem empresas e emprega pessoas vai fazendo esse trabalho, esse esforço de ir fazendo isso. Sendo o Estado o maior empregador, se calhar havia aí um esforço que podia ajudar muita coisa a acontecer, mas estas pessoas, e nota-se uma coisa muito engraçada, que é, estão a praticar preços que se praticam noutros países da Europa. Eu tenho vários casos, agora me tem acontecido com esses freelancers, em que os clientes acham que vêm para Portugal contratar os serviços muito baratos. Vão ter um fotógrafo super barato, porque estão em Portugal, ou um arquiteto muito barato, porque estão em Portugal, e os preços de quem está a trabalhar aqui já não podem ser assim. Então nós já estamos a praticar preços que já estão mais aproximados desses preços. E então criou-se aqui uma espécie, parece que eles se sentem enganados, que é uma coisa muito estranha. E isso já me tem acontecido várias vezes. Aconteceu-me também há pouco tempo com um serviço de topografia, em que um cliente de Inglaterra dizia, mas isto é quase o mesmo preço da Inglaterra. Eu dizia, pois, quer dizer, o problema se cá está em Inglaterra agora, porque eles também estão com um problema gravíssimo de recessão Porque assim, nós não conseguimos viver, nenhum de nós, se não praticarmos um preço aceitável para fazer este tipo de trabalho. E isso também é um contraponto que eu acho que é positivo, que os preços estão efetivamente, finalmente a subir para conseguirmos fazer face às nossas despesas, não é? E isso é um trabalho, mas é um trabalho pequenino, porque há um trabalho muito grande que é concertado, que deveria ser feito. Mas é engraçado esse contraponto, deixava essa nota que acho que é interessante. Mariana Morgado Pedroso, Nuno Durão, Diogo Abcacis, Manuel Maria Gonçalves, mais uma vez, muito obrigado pela vossa participação neste Observatório do Imobiliário do Jornal Económico. Ficámos aqui com muitas ideias e temas que darão certamente para
para um próximo programa e para falarmos mais vezes. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Já sabe, desse lado, pode ver e rever este debate nas redes sociais do Jornal Económico e acompanhar toda a restante atualidade noticiosa em jornaleconómico.sap.pt. Até à próxima.